Olá, senhoras e senhores, bem-vindo ao Global Security Week. Aqui Thiago Pavani da ISC Brasil e mais um evento de forma híbrida para os senhores, toda a nossa comunidade de segurança, bem-vindos. Eu quero agradecer nossos patrocinadores que fizeram desse evento possível. Está aqui conosco Altave, Leonardo, Security e Resolve. Muito obrigado. E eu convido também a nossa audiência, participe conosco, manda as perguntas para os palestrantes, nós estamos à disposição aqui para interagir com os senhores. É isso aí, Léo, bem-vindo. Thiago, bom evento. Muito obrigado. Desde já eu queria agradecer aqui em nome da Altave, a você, a todo o time da ISC Brasil, da RID aí pela parceria. Eu espero que seja muito sucesso para todos nós aí. Obrigado, Léo. Bom evento, gente. Bom dia a todos e todas que estão aqui com a gente hoje. Muito obrigado. Eu espero que essa próxima uma hora e meia, seja de grande proveito. A gente vai contar um pouquinho sobre o que a Altave está entregando, né, e um pouquinho sobre esse mercado de segurança inteligente, monitoramento inteligente. Queria agradecer ao nosso time lá da Altave, que apoiou aí a nossa participação aqui, em especial também ao Ismael, meu parceiro, que vai estar aqui com a gente falando um pouquinho sobre esse espaço. Então, para a gente começar aqui, né, já ser direto ao ponto, a gente vai contar hoje, a gente escolheu como um tema aqui, um tema que a gente tem visto cada vez mais relevante entre os nossos clientes, que é a escolha por uma migração para um sistema de monitoramento, de segurança mais inteligente do que o que existe hoje em dia, né? E, em primeiro momento, vou logo ser objetivo, por que uma segurança inteligente, né? Então, a gente entende que cada vez mais os tomadores de decisão precisam de informações relevantes para tomarem as suas decisões, né? Isso faz com que exista um aumento de produtividade e eficiência, né, nas empresas, em diferentes setores. Uma coisa que, obviamente, é concorrente a isso, você tem cada vez mais atribuições, né, mais atividades serem realizadas, e o efetivo não aumenta na mesma proporção. Então é importante que a gente consiga tomar decisões e fazer mais com menos pessoas envolvidas, com menos burocracia na tomada de decisão. Uma outra coisa que a gente vê também como muito relevante para essa guinada rumo a uma segurança inteligente é a necessidade de você focar no core business da sua empresa, né? As empresas hoje em dia elas são cada vez mais especializadas, cada vez mais centradas naquilo que traz resultado para a empresa. Então não há tempo, não há espaço para se ocupar com coisas que não são core business, como muitas vezes segurança não é. Um outro ponto, obviamente, importante é a questão de cumprir demandas regulatórias, né? Então, existem pressões, sejam elas trabalhistas, ambientais, né, do setor, regulamentações de setores críticos, em que há uma necessidade de uma implementação rápida de um sistema de segurança, e aí a escolha por um sistema que seja otimizado, ela hoje em dia pode ser muito interessante para as empresas. Além disso, uma coisa também que é muito percebida, existe um sistema legado, né, um sistema atual. É difícil a gente encontrar uma empresa que não tem um sistema de segurança, né, um sistema de CFTV, alguma coisa.
e as pessoas têm um receio de descartar aquilo que existe e implementar algo completamente novo, né? Aquela revolução do nada. E a gente não acredita nisso, né? A gente entende que a segurança inteligente ela passa por fazer uso do sistema legado, né? Para que a empresa tenha um sistema novo, mas que não despreze aquilo que já foi feito anteriormente. No mais, coisas que são mais concretas, né? A gente entende que a inteligência ela passa por um monitoramento contínuo, uma solução robusta, funcionamento 24/7, né? E que ela entregue de fato para o tomador de decisão um diagnóstico completo, com relatórios, com uma dashboard e tudo mais. O que eu queria também, né, comentar aqui com vocês é o que a gente considera que é uma segurança inteligente, né? Então, lá, de fato, né, no dia a dia, essa segurança inteligente, ela entrega, como eu acabei de comentar, né, os alertas em tempo real, na palma da mão do tomador de decisão. Então, ela tem que ser uma solução multiplataforma, ela não pode ficar presa somente à central de monitoramento do cliente, ela tem que estar apta a mostrar esses alertas ali no celular, no notebook, no tablet, de quem quer que precise. Ela tem que gerar informações que possibilitem a tomada de decisão, né? Não pode ser uma informação vazia que gere dúvidas. E as questões de armazenamento são muito relevantes, né? Então, essa questão de armazenamento na nuvem, armazenamento em servidores locais, é sempre uma preocupação que a gente também olha para garantir essa segurança inteligente. Um outro ponto muito relevante, eu acho que a gente tem aprendido na Altavia, é o aprendizado com o tempo, né? Então, a solução ela tem que ser capaz de ser flexível e conforme a gente vai entregando esse monitoramento, ele vai se aperfeiçoando com o tempo, automaticamente. Para tomada de decisão eficiente, é muito interessante que as informações relevantes elas sejam congregadas numa única plataforma. Então, a gente quer que você, abrindo o nosso sistema, tenha ali a integração com vários sistemas necessários para a tomada de decisão. Isso a gente entende que é muito importante. Sejam eles sistemas legados, sistemas de outros parceiros, mas que isso se junte para facilitar a gestão. Um outro ponto é que seja turnkey, né? Que uma empresa consiga resolver o problema per si. Que você não dependa de uma cadeia de fornecedores para fazer aquilo funcionar. Eu acho que uma das coisas mais frustrantes que tem é uma contratação em que um depois joga a culpa no outro e no final você não tem aquela solução para aquele problema que você estava buscando. Então a gente entende que a inteligência ela passa por isso, né? De se preocupar de forma colaborativa com o cliente para resolver todos os pontos que a gente vai aprofundar aqui nessa conversa, sem intermediários. E um desejo, né? uma coisa que a gente sempre incita, é a possibilidade de ações automáticas. Então, existem pequenas ações que podem ser decorrentes desse monitoramento que o sistema pode fazer por si. Então, seja gerar um alerta em tempo real para o time que está em campo, já saber o posicionamento daquela intrusão e já poder se deslocar mais rápido, saber quem que está mais próximo, ou, por exemplo, o acionamento de sonofletores, luz, sirene, fumaça, para gerar uma primeira impressão ali em quem está cometendo a ocorrência. Então, são coisas que para a gente congregam uma inteligência na segurança. E bom, tendo dito isso, eu vou fazer um pequeno parênteses aqui para apresentar um pouquinho a Altavia, né, de como que a gente chegou nesse conceito de segurança inteligente. Isso não foi algo assim do dia para a noite, e também para aproveitar, me apresentar e deixar o Ismael se apresentar. Então, em primeiro lugar, eu sou Leonardo Nogueira, mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou engenheiro de formação, engenheiro aeronáutico, apesar aí de não ter exercido muito a aeronáutica como um todo, né? E eu e o meu sócio, o Bruno, a gente iniciou esse sonho da Altavia em 2011. Na época, a gente tinha como grande motivação utilizar um pouco do nosso conhecimento da faculdade, né, de engenharia aeronáutica, para proporcionar alguma tecnologia, algum bem para o nosso país. A gente chegou num conceito de balões cativos que existia lá fora, muito para a área de defesa e segurança, e a gente achou que esse conceito teria muita aplicação no Brasil para conectividade, né, para gerar conectividade nos lugares remotos do país. E quis o tempo, né, que
a nossa solução de conectividade ela fosse migrando para uma solução de monitoramento. Isso aconteceu muito em decorrência dos grandes eventos que o Brasil sediou ali por volta de 2012 até 2015, né? Copa do Mundo, Olimpíadas, e a gente acabou sendo demandado para atender a esses grandes eventos, né? A gente teve um caso emblemático que foi a segurança dos Jogos Olímpicos Rio 2016, a gente fez a segurança dos 4 sites olímpicos. E depois disso, a gente começou a entender que era importante distribuir um pouco as demandas da Altav. Então a gente olhou uma diversificação de portfólio, a gente começou a olhar muito para o setor privado. O primeiro cliente foi o agronegócio, né, o setor florestal. E um aprendizado era de que a Altav não podia vender o equipamento, né? Ninguém queria ser um operador de balão. Então a gente começou a prestar o serviço de monitoramento, né, usando os nossos balões cativos, nossos aeróstatos. E prestando esse serviço, a gente começou a perceber o quão ineficiente a gente era, né? Monitorando, por exemplo, fronteiras, monitorando minas. Eram trabalhos 24/7, monitorando raios assim, de 15, 20, 30 quilômetros, muito cansativo para um operador humano. Então a gente decidiu internamente que para prestar um bom serviço, a gente precisava desenvolver melhor o nosso software, né? Então foi aí que começou a jornada da gente desenvolver um software para detecção em tempo real, gerando esses alertas, né? De novo, primeiro momento para uso interno do nosso monitoramento. E aí, conforme o tempo foi passando, os clientes foram vendo relevância nesse software e foram perguntando para a gente, pô, eu acho que eu preciso do software, né? Eu acho que eu preciso desse sistema de detecção, de gerar alertas e tudo mais, eu tenho essa demanda aqui. E aí a gente começou a ver então que o nosso balão, né, que o nosso produto, ele já não seria mais o carro-chefe da empresa. A gente entendeu que o pilar novo era o software e que a partir do software a gente trabalharia na solução de hardware para atender da melhor forma possível aquele cliente, né? Que tivesse uma solução de bom custo-benefício de infraestrutura para gerar a informação que o software processaria. Então, eu acho que é assim que a Altav entrou nesse setor de segurança inteligente. E, mais recentemente, uma coisa que foi interessante é que aquele software que tinha como primeira demanda a segurança, né, a invasão, o roubo, o vandalismo, começou a ser demandado diferentes aplicações. Então, questões de segurança ambiental, né, vamos assim falar, de detectar incêndio, detectar uma mancha de vazamento de óleo no mar. E a última agora, acho que inclusive com questão da Covid também incentivou isso, preocupações ocupacionais, né? Então, você detectar se os funcionários estão com o EPI correto, estão com máscara, estão com capacete, estão com a bota, se eles estão pisando num lugar perigoso, se pela questão do ambiente lá e falta de hidratação, alguém desmaiou e caiu no chão. Então a gente começou a entrar e hoje acho que a gente pode dizer na Altav que a gente trabalha com segurança inteligente para essas 3 diferentes divisões, assim, né? Segurança, security, né, de perimetral e tudo mais, a parte ambiental e a parte trabalhista. Bom, falei bastante, vou deixar aqui o Ismael se apresentar. Por favor, Ismael. Léo, bom dia, obrigado. Excelente introdução aí à nossa empresa e ao nosso conteúdo que a gente vai abordar hoje. Muito obrigado pelo convite, é sempre muito bom aqui vir compartilhar com vocês as nossas experiências, explicar um pouco do que a gente tem feito na Altav, o que a gente vê com relação à segurança inteligente. E me apresentando um pouco melhor, o meu nome é Ismael, eu sou engenheiro eletricista, faço mestrado também na área. E estou já na Altav há 7 anos. A gente está, já como a nossa empresa, o próprio Léo comentou, né, nossa empresa ela tem crescido e tem passado por diversas áreas dentro dessa questão de monitoramento, setor aeronáutico. Então, nossa equipe muito multidisciplinar, eu passei já por várias etapas do nosso time já na área comercial, desenvolvimento, estratégia, e hoje a gente lidera o time que entrega o serviço, a parte que a gente está, de fato, entregando para o cliente final, né, os nossos serviços e os desenvolvimentos correlacionados a essas entregas também. Muito bom falar
muito obrigado aí, Léo, por ter feito a introdução. E assim, só complementando sobre o que a gente vai falar, né, de segurança inteligente, acho que o nosso público aqui já está voltado para essa questão de segurança, mas uma coisa que eu queria enfatizar de fato é que a segurança, ao passar do tempo, né, cada vez que a gente está evoluindo mais, não é só de fato você capturar as informações, ter uma câmera gravando qualquer coisa, não. A segurança, a gente precisa ser, esse ponto justamente essa segunda palavra, inteligente, né? Então nós precisamos pegar essas informações e saber o que fazer com elas. Então aí entra todo esse ponto que o Léo comentou, da gente processar esses dados e não só processar os dados, gerar o alerta, mas gerar um alerta produtivo que vai gerar uma ação posterior para o cliente final. Então, a gente vai falar aí várias situações, vários cases ao longo dessa manhã com vocês. E por enquanto é isso, Léo. Muito obrigado. E é isso mesmo, você já me ajudou aqui a dar sequência. A ideia aqui, né, é que a gente seja um papo, uma conversa entre eu e o Ismael, a gente refletindo um pouco as nossas experiências. A gente se organizou, até agradecer aqui a Roberta Simões, que ajudou a gente a estruturar uma metodologia de fazer um melhor diagnóstico, né, dos problemas e de como resolver os problemas dos nossos clientes. Então a gente vai passar por 5 passos. E aí eu já deixo aqui até a possibilidade aí no final, a gente vai deixar uma caixinha. Quem tiver interesse em receber um checklist, né, com esses pontos que a gente vai comentar aqui ao longo da apresentação, é só clicar lá. O Nuno aqui da ISC já vai disponibilizar isso para a gente e a gente envia para vocês esse material para ajudar vocês a se guiarem, né? A gente tem como grande interesse aqui dessa conversa, de novo, né, contar um pouco das experiências que deram certo e que deram errado, né, para ajudar vocês, como gestores de segurança, como pessoas aí da área de segurança, a conduzirem, né, os seus projetos da melhor forma possível. E eu acho que uma coisa que é sempre muito importante, né, a gente não repetir os erros dos outros, né? Eu acho que se alguém já errou na vida, a gente pode aprender e aí fazer melhor na próxima vez. Então, eu vou começar aqui com esses 5 passos que a gente discretizou sobre essa migração de um modelo de segurança para um modelo mais inteligente. E o primeiro é a questão de escolher o problema, né? Parece um negócio simples, né, bobo, de tipo, eu tenho um problema, quero resolver, mas em geral a gente sabe que a gente tem mais de um problema para resolver ao mesmo tempo. E a gente sabe que quando a gente não dá uma devida atenção para aquele problema e ele entra numa pilha de problemas, a tendência é que com menos atenção ele vai se tornando menos relevante ele vai sendo deixado de lado e acaba gerando uma frustração para você, para a tua empresa, para o seu parceiro que está fazendo o projeto, daquele negócio não se concretizar. Então, os 3 pontos que a gente acha assim, muito importantes para você refletir sobre os problemas que você tem na mesa e escolher um para trabalhar, né, num primeiro pilar dessa migração, são urgência, relevância e facilidade de implementação, né? E, com relação à urgência, né, citando um exemplo, a gente vai citar vários exemplos aqui, e por favor também fiquem à vontade aí de perguntar outros exemplos se tiverem interesse, mas um problema de incêndio, né? Então existe sempre, tanto no setor florestal, né, eucalipto, quanto na cana, sempre existe uma demanda, todo ano a gente recebe demandas na empresa para oferecer alguma solução de detecção de incêndio, né? Isso ajuda a você enviar a equipe de brigadista mais rápido, a você ter uma destruição menor da tua fazenda, da tua área de plantio. Então, assim, existe essa demanda. Só que o que acontece? A gente sabe que a incidência maior de incêndio no Brasil acontece ali final de junho, julho, até agosto, setembro, né? Às vezes beirando outubro. Todo ano acontece nessa época do ano. E aí o que acontece muitas vezes é que a pessoa liga para a gente ou entra em contato já em junho, ou final de maio, né, demandando essa solução, ou quando tem o primeiro foco de incêndio na empresa, a pessoa lembra do problema e liga para a gente. E aí, obviamente, essa solução não vai ser resolvida com calma, o próprio fluxo de contratação da empresa não permite uma contratação urgente, né, o urgente acaba virando pelo menos um mês, e aí você já está no meio do problema, a solução fica cara, a mobilização é difícil. Então, esse é um ponto importante assim, de você olhar para essa questão da urgência. Você lembra aí, Ismael, de algum ponto de relativo à urgência que a gente já trabalhou, assim, que a gente pode ressaltar aqui? Lembro.
Eu lembro, Léo, das nossas operações voltadas com o mercado de defesa. Então, eu lembro que a gente já recebeu várias demandas emergenciais de eventos com chefes de estados, que aí a gente tinha que mobilizar em 10, 15 dias no máximo, ou até um dia para chegar lá e fazer a operação. Tragédias, né? Como estourar uma barragem, alguma coisa do tipo, é uma urgência muito grande, que a gente também vai lá e se prontifica a atender. Desculpa, voltando um pouco para a área de defesa também, né? Alguma operação criminosa que aconteceu e precisa de uma atuação rápida do Estado, e aí eles precisam de uma atuação e um monitoramento contínuo durante a operação, então vão lá e uma operação urgente que a gente já teve de experiência e foi demandado. Bom, eu acho que por enquanto são esses exemplos. Legal. Então assim, né, o que a gente pensa aqui é a urgência, ela pode atuar a favor ou contra um projeto, né? Eu acho que a mensagem que a gente quer deixar é que às vezes ela pode catalisar, né, como o Ismael comentou aí na área de defesa, né? Às vezes a urgência ela faz com que aquilo que estava sendo conversado se concretize em poucos minutos, né? Mas o que a gente queria deixar de mensagem é que é importante o gestor, então, avaliar a urgência desse projeto, para ele entender a melhor forma de seguir o fluxo internamente e também com o parceiro, né? Evitando assim frustrações. O próximo passo que a gente vai comentar aqui é a relevância, né? A relevância talvez seja o passo mais importante dessa escolha do problema, porque a gente vê uma grande tendência da pessoa achar que tudo é importante, né? Tudo que aquilo que a gente faz é importante. Mas acho que a gente precisa ter um pouco de humildade, dar um passo para trás, olhar a empresa como um todo, né? Ver qual que é o entregável da empresa e ver como que está esse nosso problema no contexto da empresa. Então, principalmente nessa migração, que ela tem um caráter de inovação, o tomador de decisão sobre a questão de viabilidade financeira, ele vai querer garantir que a relevância desse projeto justifica uma inovação, né? Então, acho que é muito importante o gestor ter esse conhecimento e ter a prática de mensurar os resultados de todo o trabalho que ele faz para poder também embasar esse investimento numa inovação na área de segurança, né? A gente vê assim muitas empresas sem KPIs básicos, né, do retorno sobre investimento daquele projeto de segurança, né? Muitas vezes, cara, a gente sai colocando câmera, sai colocando equipamentos, mas a gente não avalia qual que é o retorno que isso está trazendo para a gente. Então é uma coisa muito importante. A gente viu isso acontecer em clientes nossos no setor de portos, né, hidrelétricas, em que não havendo uma mensuração e não conseguindo mostrar relevância, o projeto não foi à frente. Um outro ponto aqui é a questão da facilidade de implementação de um projeto. E aí eu passo para o Ismael, porque como ele tem a bucha de fazer as coisas virarem realidade no final do dia, acho que o Ismael é o cara com mais autoridade para falar disso aqui. Então, Léo, eu comentei dos trabalhos que a gente teve uma urgência muito alta para atender, só que é sempre interessante que um projeto de segurança seja feito com um planejamento, né? Por quê? Porque a gente tem essas barreiras da implementação. A Otávio, por exemplo, pode entregar um produto de um dia para o outro, né, de uma demanda de emergência, mas nem sempre vai ser o mesmo produto com os mesmos parâmetros se a gente conseguir fazer um planejamento melhor. Por quê? Porque muitas das vezes a gente tem uma regulamentação para atender, então para a nossa equipe ir para algum local, ela precisa de ter ali alguma, ou no Brasil, né, ter as NRs, por exemplo. No caso da operação com nossos aerossos cativos, precisa ter regulamentação do espaço aéreo, da mobilização para a gente ter autorização para conseguir estar voando naquele local. E a questão também da instalação, né? Geralmente, se a gente vai para alguma empresa privada,
e a gente vai fazer um sistema de monitoramento, por exemplo, a gente tem que fazer essa integração com o sistema dessa empresa que está solicitando a segurança. E fazer uma integração numa empresa grande, por exemplo, na área de inteligência, na área de TI, né, na área de tecnologia da informação, é uma coisa que não é de um dia para o outro. Tem muito firewall, muita proteção, muita segurança. Então, de fato, isso daí é muito relevante. Quando acontece alguma coisa dessa, né, por exemplo, se a atividade aí vou dar um exemplo mais prático, né? Se a atividade ela é muito urgente e precisa acontecer naquele momento, o que eu costumo fazer, Léo? A gente faz e fala assim, ó, peraí que a rede vai ser toda minha, eu vou controlar tudo, a equipe vai ser minha e eu vou fazer, a Otávio vai fazer tudo. A gente vai centralizar e vai coordenar toda a operação. Porque senão não dá tempo. Se eu tiver que fazer integração em 2 dias com o sistema de outras pessoas, com o sistema de outras empresas, isso pode dificultar um pouco. Mas quando a gente consegue planejar um pouco mais, aí eu já posso começar a pensar em fazer a integração direta dentro do sistema do cliente final, além de usar a nossa equipe, mas também usar a equipe do cliente final para dar algum apoio nessa integração também. Então, é muito importante a gente ter esse time, né, esse tempo correto aí da questão da implementação do que a gente for ter. A gente vai ter uma facilidade de implantação do projeto, de acordo com o produto que a gente vai ter e de acordo com o tempo que a gente vai ter também para fazer essa integração. Excelente, Isma. Obrigado aí. Então, acho que olhando esse primeiro passo, né, a ideia é que a gente consiga apoiar a escolher o problema a ser trabalhado, né, ou pelo menos o primeiro problema a ser trabalhado para gerar aquele primeiro case de sucesso, né. Então, a gente vai olhar essa questão da urgência, da relevância e a facilidade de implementação. Tendo feito isso, a ideia é a gente fazer um mapa desse problema agora, né, desenhar o fluxo desse problema, entendendo muito bem as etapas, quem são os responsáveis pelas etapas, quais são os impactos. E aqui, né, tentando trazer assim para a nossa realidade, o primeiro caso que me veio à cabeça, né, Ismael, é questão de portos, né, uma situação que a gente teve em portos, em que o reportado para a gente nas reuniões comerciais e tudo mais, é que existia um problema de segurança, existia um problema de roubo, de vandalismo, e que precisava então de uma solução. E a gente foi lá e pensou, né, do ponto de vista técnico, a gente, confessando aqui, né, a gente não tinha essa metodologia tão bem trabalhada ainda na época, então a gente Uhum. olhou para o lado da engenharia, da técnica, de como resolver o problema de segurança. Mas aí, Ismael, conta aí na prática o que aconteceu. Chegando lá, né, na prática, nós chegamos a fazer algumas demonstrações antes de fazer a implementação final e acabamos vendo que não era tão simples assim a situação, não era simplesmente chegar, monitorar e ver os invasores ou não. A gente chegou no local, por exemplo, e vimos que tinha gente de dentro da própria empresa que estava envolvida nesses processos ilícitos e que essas pessoas jogavam contra, por exemplo, a nossa implementação do nosso projeto. Então, teve que ser feito um trabalho muito arduoso ali de conscientização, de selecionar as pessoas certas que iam trabalhar conosco. E também, não só falando sobre essa questão das equipes, mas também com o tipo de problema que a gente estava tendo. A gente acabou vendo que as invasões perimetrais, por exemplo, nos limites do perímetro, não eram os mais críticos, e sim era deslocamento interno que aí poderia ter algum furto, alguma coisa do tipo ali dentro do porto, ao invés das bordas, como estava planejado no início, né? Então, a gente também teve que aprender, junto com o próprio cliente, porque o cliente também não tinha muita noção disso, de que era de fato um outro. O nosso foco não era mais ali nas bordas, mas era ali mais no perímetro interno, para fazer esses monitoramentos. E no início foi complicado, até a gente aprender isso, né? Então levou um tempo de aprendizado. No início a gente acabou que os resultados não estavam de acordo com o que a gente estava planejando, porque
por causa desses problemas que eu comentei. E foi isso, mas aí conforme a gente foi se adequando, a gente foi, por exemplo, se adequando a esses pontos que eu comentei, o nosso resultado começou a aparecer, a gente começou a ter mais percepção. Nosso sistema, por exemplo, causou um impacto de dissuasão que inibiu as pessoas de quererem cometer os ilícitos também. E no final do projeto a gente chegou aí uma marca de 0 boletins de ocorrência, 0 BOs dentro do porto, que foi muito satisfatório para a gente e também para o cliente final. Outro aprendizado também que a gente teve, né, Léo, foi na questão... Eu ia falar agora da questão de dutos, mas você quer comentar alguma coisa sobre os portos? Não, por favor. Então, na questão de dutos, a gente também teve um aprendizado dessa forma, né? A gente chegou achando que, não, precisamos monitorar o duto porque pode ter algum ilícito ali dentro alguém pode estar ali perfurando ou fazendo alguma coisa errada dentro de um duto que percorre ali combustível. E inicialmente a gente usou balões para fazer esse monitoramento, mas aí a gente começou a ver que o balão ele não tinha uma dinâmica de posicionamento tão fácil, porque os dutos ficam em áreas muito urbanas, muito conurbadas ali, que ficava difícil acesso para isso. Então a gente começou a utilizar outros tipos de estruturas para fazer monitoramento, estrutura fixa, com o mesmo tipo de inteligência. Os softwares foram se adaptando, né? Porque aí a maioria, vamos lá ficar olhando o duto para ver se está acontecendo alguma coisa dentro desse pipe, né? Dessa linha. Aí não, mas espera aí, mas isso acontece mais durante a noite, não é durante o dia. Não, mas é durante a noite, então eu preciso de uma câmera que veja de noite. Não adianta uma câmera comum que não vai ver durante a noite, sendo que meu problema é noturno. Ou então eu vou ter que usar uma câmera comum, né, uma câmera TV, mas que essa câmera tenha essa câmera tenha uma sensibilidade à luz maior. Então, assim, o que é nesse passo, né, o que é importante a gente ver? É, de fato, entender qual que é esse problema, porque tudo bem, nesses casos que eu comentei, a gente a gente acabou amadurecendo qual que era o problema dentro do cliente. E assim, a Otávio está disposta a fazer isso, a gente sempre vai estar disposto a fazer. Os resultados foram muito bons e muito satisfatórios. Mas se a gente vai com isso mapeado antes, os resultados podem ser mais rápidos e melhores. É claro que depois que a gente mapeou lá o problema, o problema já estava mapeado, o que de fato a gente precisava ter de captura de informação. A gente rodou, não rodou, mas como a gente roda o sistema hoje, e os resultados são satisfatórios. Mas tem essa curva de aprendizado, e esse passo 2 que a gente está comentando é muito importante, de fato, para a gente ter essa consciência geral do que, de fato, a gente precisa fazer para ter uma segurança mais inteligente e robusta. Boa, Ismael, obrigado aí, cara. Realmente, esses dois casos que o Ismael contou foram muito relevantes para a Otávio, assim, muito marcantes, e mostraram para a gente a importância do que o Ismael falou, né? De realmente destrinchar o problema, fazer esse fluxo, para aí a gente poder entregar resultados mais rápido e de forma mais otimizada, né? E ainda assim, sem dúvida, a gente sempre tem coisas a aprender, porque nada é estático no mundo, né? E aqui, esse ponto, é óbvio que ele não foi feito à toa, né? Ele é difícil de ser feito, né? Às vezes, empresas grandes, são muitos processos, muitas áreas, muitas pessoas envolvidas. Então, a sugestão que a gente dá aqui da nossa prática é da equipe da empresa pensar de trás para frente, né? Então, você entende lá o problema, eu preciso diminuir minhas perdas por furtos dos insumos X, Y e Z, né? Você depois, por que locais esse insumo passou, né? Qual é a infra que eu já tenho ao redor desses locais? Quais são as pessoas envolvidas nesse processo? Quais são os tempos importantes de deslocamento, de fluxo desses insumos? Então, isso tudo ajuda você a fazer esse brainstorm. E como o Ismael falou também, a gente está super apto aí a sentar junto e destrinçar esse problema para entregar uma solução melhor. Uma coisa legal da Otávio, que eu acho, a gente hoje tem clientes em diversos setores, né? Energia, óleo e gás, mineração, portos, no Brasil e fora. Então, a gente foi juntando experiências muito ímpares, assim, e a gente, quando é deparado com um problema novo, de um cliente novo, a gente consegue fazer, né,
aprendizados cruzados dessas experiências e tentar agregar um valor nesse mapeamento do problema, né? Acho que isso é muito legal, assim. O nosso time, como o Ismael disse no começo, é muito multidisciplinar. Então, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista do negócio, a gente tenta entender por várias óticas para entregar uma melhor solução aí. E aí eu vou passar então para o passo 3, onde, né, então a gente já escolheu um problema para trabalhar, a gente fez o mapa desse problema, e aí o legal agora é o seguinte, olhando esse mapa do problema, de fato destrinchar onde estão as dores desse processo, né? Então, o que não funciona nesse fluxo que a gente criou? Então, podem ser problemas de tecnologia, de processo mesmo da empresa, dores de comunicação, dores da área de pessoas, né, de falta de capacitação, falta de gente, ou pessoas que estão gerando problema, como a gente relatou lá na questão de portos. Então, por exemplo, né, vou falar um pouquinho sobre a parte de processos. Então, assim, você tem um monitoramento de uma grande área, uma área complexa, são vários alertas que podem ser trigados, e você hoje depende do olho humano para fazer essa detecção, né? Então, eu já contei um pouquinho de como a própria Altave, né, tinha um sistema que era baseado nessa detecção humana, né, um ser humano ali 24/7 olhando uma câmera para achar onde estava algum problema. E aí a gente viu que a gente precisava ir para um outro nível, né? Então a gente foi desenvolvendo o nosso software, né, proprietário, com inteligência artificial, para fazer essas detecções e o humano ser um grande elo de tomada de decisão, né, e não mais envolvido na detecção propriamente dita. O outro ponto interessante é, com uma mesma solução, você atender diferentes demandas. Então, por exemplo, existe uma demanda de detecção de incêndio e uma detecção de segurança perimetral, né? Então, a gente conseguir, vendo dores comuns, desenvolver uma solução única que resolva esses dois problemas, por exemplo, né? Isso, fazendo um paralelo assim, com algo que acho que está no conhecimento assim, do público, né? O controle de espaço aéreo brasileiro, né? A gente tem um controle de espaço aéreo que olha o espaço aéreo civil e militar ao mesmo tempo. Então isso, na hora de você fazer uma gestão do tráfego aéreo, você tendo essas duas informações ao mesmo tempo, você consegue tomar uma melhor decisão. E eu acho que as grandes empresas também estão nesse ponto, né? Você não quer tomar uma decisão isolada, ocupacional, ou ambiental, ou de segurança. Você quer olhar ou a produtividade, né? A gente olha muitas vezes o setor de segurança conversando com o setor operacional. Então, produtividade e segurança, tipo, sendo tomadas decisões ao mesmo tempo. Então, a gente quer entender como é que funcionam os processos da empresa para poder entregar uma solução otimizada. E aí, no caso da Altave, a gente tem feito algumas medidas específicas, né? O Ismael, inclusive, está falando de Uberlândia, aí, uma das nossas unidades, onde a gente colocou um CECOP, né, um Centro de Comando e Operações aí. Quer falar um pouquinho, Ismael, como tem sido essa experiência e como que a gente auxilia no processo aí? Claro. Então, por exemplo, nessa questão de processo, uma coisa que o Léo comentou interessante, que não só na questão do processo, mas das pessoas também, né? O que a gente já presenciou e que a Altave está disposta, por exemplo, a fazer, a gente chegar para fazer um sistema de monitoramento, né? O cliente vem com a dor, tô tendo invasão, tô tendo algum furto, tô tendo algum problema de incêndio, alguma coisa do tipo, e a gente vai lá com o nosso sistema de monitoramento. Mas aí não adianta só a gente entregar a imagem ou entregar o alerta, né? Do lado do cliente, a gente precisa ter uma equipe e uma estrutura para conseguir suportar essas informações que o nosso sistema mesmo está gerando. E muitas das vezes, por exemplo, a central de monitoramento, né? Várias empresas têm um nome diferente, mas tem geralmente a central de controle, né? Da empresa, onde ficam ali as imagens, o centro de monitoramento. Às vezes esse sistema está defasado, a comunicação ali entre as câmeras ou entre os alertas também não está funcionando muito bem. Então, a Altave, além de entregar um ponto, né, que a gente começou até a amadurecer, não vai adiantar só eu entregar a minha imagem e os meus alertas, eu preciso que a estrutura também do cliente esteja apta para isso. Então, a gente dá esse apoio
nessa central de monitoramento também. E a gente pode dar esse apoio tanto local, de ajudar a pessoa a atualizar essa central de monitoramento, e falo isso tecnicamente, com link de rádio, comunicação, com novas câmeras, novos computadores, quanto também com pessoas. E aí entra o que o Léo comentou, né? Então, eu estou aqui hoje em Uberlândia, em uma das nossas unidades, e aqui a gente tem a nossa central de operação. Então, a gente tem a nossa equipe, que nós também temos a nossa central de operações, assim como os nossos clientes também têm. E essa central de operação nossa ajuda a dar suporte entre fazer essa comunicação em tempo real, né? 24/7, né? 24 horas por 7 dias. Essas informações que o nosso sistema tá gerando, tá dando de informações, para que isso não seja perdido e que o cliente tenha ação em tempo real do que está acontecendo. Então, teve alguma dúvida com o problema também, a gente dá tem alguma dúvida, algum suporte também, então nível 1, né, o primeiro nível também a gente faz aqui em Uberlândia, com a nossa equipe de central de operações. Bom, e acho que sobre esse ponto é isso. O que eu também queria deixar claro aqui, Léo, é a questão eu já acabei falando um pouco também, essa questão da comunicação, que isso está sempre atrelado a um sistema de segurança, né? Principalmente que é baseado por monitoramento. Então, a gente está falando agora das dores do processo. Não, eu preciso fazer uma central de monitoramento e preciso que essas informações cheguem por celular ou então na minha rede interna. Muitas das vezes acaba do nosso gargalo não ser nem na captura da imagem, mas sim transmitir essa imagem. A gente está num local remoto, está em algum local que não tem acesso nenhum, é virgem de comunicação, e aí faz isso. A gente, então, a Autad tem essa parte multidisciplinar de arrumar a solução completa, a solução turnkey para o cliente. Então, a gente vai lá, já usou internet satelital no meio de regiões que são remotas, né? Por exemplo, uma área rural ou uma área de mineração muito extensa, ou no próprio offshore, né? Embarcado, você está no meio da plataforma, ou você está, por exemplo, no meio da floresta ali, numa área de fronteira. Então, todos esses casos que eu falei são locais onde você tem muita dificuldade de comunicação. Então, ali a gente pode usar redes satelitais que a gente já usou. E o que a gente preza muito no nosso sistema de monitoramento é a redundância de comunicação. Então, se tem só a satelital, eu tento fazer algum link ponto a ponto para algum local para ter a redundância da satelital e esse link ponto a ponto. Ainda quando tem ainda um 4G, por exemplo, a gente usa um 4G também. Se é possível contratar uma rede local, a gente usa uma rede local também, para dar essa robustez mais ao sistema, né? Tanto estou falando na parte de comunicação, mas também a gente está essa robustez na parte de energia, por exemplo, com energia renovável, com a energia elétrica não só proveniente da própria rede. E para fechar também essa questão das dores do processo, Léo, eu acho que é legal a gente falar que, eu comentei da central de monitoramento, comentei da dificuldade técnica de implementar isso, que a gente tem equipe aqui para dar apoio também, mas é sempre um ponto muito crítico na hora de você identificar essas dores do processo, identificar quais são as pessoas que podem ter acesso àquele tipo de informação. Quem são as pessoas que podem configurar esse tipo de sistema. Então, também é um ponto que tem que ficar muito atento, porque muitas das vezes esses sistemas são têm um sigilo muito grande e as informações não podem ser vazadas. Então, bom, acho que era sobre esse ponto, são esses que eu queria salientar, Léo. Boa, legal, Ismael. Obrigadão aí. E eu acho que era isso, né? Acho que a gente resumiu bem, assim, quais são as principais dores que a gente identifica quando a gente faz esse mapa do problema, né? Então, em geral, são relacionadas à tecnologia, a processos, a comunicação e a pessoas, né? O Ismael falou bastante, a gente falou bastante dessa questão da central de monitoramento, né? E a importância de você realmente se perguntar se a central hoje ela atende aos anseios da empresa, né? A gente tem um cliente nosso que tinha uma central de monitoramento muito bem concebida do ponto de vista assim, estético e tal, com mais de 300 câmeras lá chegando e tudo mais,
mas em 2 anos o cliente falou que nunca recebeu um alerta de uma segurança, de um problema de segurança, né? E a gente sabe que aquele porto lá tinha problemas de segurança de forma recorrente. Então, de novo, né, pegando o que o Ismael falou de pessoas, né, definir os requisitos, né, entender muito bem qual que é o entregável desse sistema de segurança, ajuda a gente a identificar as dores que existem hoje para a gente poder trabalhar. E, trabalhando essas dores, vem a parte boa agora da história, que é arranjar solução, né? Então, Léo, por favor. deixa eu te interromper um minuto aqui. Começamos a receber perguntas aí do nosso público. Antes da gente passar para o próximo passo, posso abrir a pergunta? Ou você prefere em outro momento? Lógico, lógico. Então vamos lá. O Flávio de Souza está perguntando aqui para a gente, Léo. Vocês continuam em parceria com empresas de base florestal para monitoramento de incêndios florestais e outros? A resposta, Flávio, é sim. A gente tem sim esse projeto. E eu ainda te digo mais, né? Nem só com empresas, assim, a gente tem tido projetos para monitoramento de incêndio recorrentes e conversas também com vários tipos de empresa. Mas não só da parte florestal, mas também tem outras empresas que estão preocupadas com essa questão de incêndio, como, por exemplo, uma mineradora, né? Então, a mineradora também não pode ter problema com incêndio. E a gente tem projetos correntes. Isso é muito bom, porque tendo o projeto corrente, a inteligência artificial para detectar fumaça não é simples, é uma das mais difíceis, para ser sincero, no que tange visão computacional e inteligência artificial. E a nossa equipe está trabalhando fortes para sempre melhorar os falsos positivos e os negativos que a gente tem com essas detecções. E sim, estamos trabalhando e temos um produto já e estamos sempre na melhora contínua para melhorar essa detecção de incêndios. Boa, Ismael. Obrigado aí. Eu confesso que eu não tinha visto a pergunta, então foi ótimo você, por favor, ficar à vontade aí para fazer essas introduções aí. E complementando o Ismael, né, isso aí, acho que a gente tem visto que não é simplesmente uma demanda ambiental, né? Óbvio que a demanda ambiental é importante, mas tem questões, de novo, né, questão quando a gente fala de relevância, né, a produtividade mesmo, né? Tem indústrias entrando em contato, porque quando tem incêndio nas florestas ao redor, no mato ao redor, pode interromper a sua produção, né? Pode acarretar um problema ainda maior, né? Pega uma indústria petroquímica, por exemplo. Então a gente tem trabalhado sim com essas soluções aí para o setor florestal e industrial e mineração e outros setores. Obrigado. Tem a questão regulamentória também, né, Léo? De regulamentação, que também é importante. Muitas empresas também são obrigadas a terem um controle de detecção de incêndio para não causar uma tragédia, porque quando você tem uma empresa que trabalha com uma grande área, geralmente algumas reservas naturais estão incorporadas dentro dessa grande empresa. E a responsabilidade dessa grande empresa é cuidar dessa reserva natural. E aí, para isso, tem as regulamentações do governo que exigem que tenha um sistema não só de detecção, mas de combate ao incêndio, por exemplo. Perfeito, Ismael. E até pegando esse gancho aí, cara, um ponto que eu não tinha pensado em comentar, mas acho que uma grande facilidade que a gente tem hoje, né, e a gente viu, por exemplo, um dos nossos clientes fazendo, é esse alerta ele chegar para o cliente e também chegar para a agência regulatória, né? Então, você dá transparência total para os dois stakeholders ali do problema, do que está acontecendo, de qual foi a ação tomada, né? Então, você tem tipo um respaldo jurídico, uma segurança jurídica de que você está cumprindo com aquele seu dever, né? E, bom, avançando então aqui, acho que tem tudo a ver com o que a gente está fazendo, né? A gente identificou as dores, então a gente vai começar a pensar na solução para as dores, né? E aí a gente vai pensar em questões de infraestrutura, de câmeras, de software, e congregando tudo num sistema, né? Num conceito de segurança como um serviço, né? O pacote inteiro de segurança entregue como um serviço. Então, eu achei que acho que a melhor forma da gente fazer isso aqui, Ismael, é trazer alguns casos, né, de experiências que a gente teve e trabalhando assim com um pouquinho das dores e de como que a gente conseguiu chegar em algumas soluções, né? Então, uma que logo me vem à cabeça, a gente falou já de barragens aí. Então, a gente teve essa demanda de fazer monitoramento de algumas barragens. E a primeira coisa assim que foi difícil, né,
como existe o risco de um acidente com essa barragem, a gente não quer ter um monitoramento numa área que pode ser afetada, porque se a gente está na área afetada, se acontecer alguma coisa com a barragem, a gente está cego para dizer para o cliente o problema. Então a gente tinha que sair um pouco da área de efeito, né? Olhar mais de longe. E aí a gente teve muita dificuldade, né, de procurar pontos com energia, né, para fazer esse monitoramento, porque são muitas áreas remotas e tudo mais. E acho que também uma coisa que a gente trabalhou bastante aí, né, além da redundância da energia, foi a questão da conectividade, que o Ismael já comentou, né? A gente, é um monitoramento super crítico, né? O impacto disso é muito relevante. Então a gente queria garantir que não só tinham mais de uma solução de energia para atender esse monitoramento, mas também mais de uma solução de conectividade, inclusive possibilitando para esse cliente não só receber o alerta em si, mas receber também o streaming da imagem, né? Porque se é para ajudar numa tomada de decisão muito relevante, por exemplo, evacuar uma cidade, a importância de ver aquela imagem em tempo real, ela é grande. Então, não só a conectividade tinha que ser redundante, né, para garantir a transmissão, mas ela também tinha que ser boa para possibilitar um streaming, né? E na área de mineração, Ismael, você que trabalha bastante aí em campo, tem mais algum aprendizado desses aí que você gostaria de trazer? Bom, Léo, acho que é só complementando mais o que você comentou, o que você falou, porque acho que você já falou, já abrangeu quase tudo, mas esses pontos de energia que você falou, uma das possibilidades é usar energia renovável, né? Então a gente usar energia solar, usar outras formas de banco de baterias, além de, por exemplo, usar energia AC comum, porque nem sempre a gente tem acesso a esse tipo de energia, de fonte, né? De energia elétrica. Então esse é um ponto interessante. E o outro é que a gente tem passado também aí nas mineradoras são os enlaces de comunicação. Geralmente são muito longes um ponto do outro, coisa de 10 até 20 quilômetros. Então, a gente faz um mix ali, né, de solução, usando fibra ótica, usando rádio também, né, ponto a ponto, para fazer essas comunicações. Esses são pontos que eu acho críticos, assim, para complementar o que você comentou. Bom, em mina de ouro, por exemplo, né, que a gente teve uma situação interessante também. As áreas são muito grandes e uma coisa que ajuda muito na nossa operação é a gente ter a dissuasão. Por exemplo, se a gente for usar um sistema do balão cativo, o balão ele está lá voando no céu e ele está lá aquele esferoide, né, uma bola lá no céu brilhando de noite e tal, e aí as pessoas que estão ali na redondeza, elas olhando para aquilo, elas se sentem inibidas de fazer algum ilícito. Então, isso dá um aspecto positivo, é a sensação de que você está ali com um grande Big Brother ali te olhando o tempo inteiro, e essa ação ajuda muito no nosso resultado final. Tem a questão de você também nas mineradoras principalmente, você treinar a equipe local, que dá um apoio interessante para você viabilizar essa mão de obra, principalmente quando a operação é muito longe daqui da nossa central. Longe que eu estou falando é internacional. Então, tudo bem que para o Brasil e América Latina, a Otávio tem as condições, a gente, com a nossa própria equipe, atender um serviço pontual, mas dependendo do tamanho da duração, né, no tempo desse serviço, e é o local, a distância, o ideal é a gente usar a equipe local. A gente vai lá e treina a equipe local, treina uma própria equipe da Otávio também para fazer essas atividades. Tem também, Léo, a parte de portos e de hidrelétrica. Na parte de portos e hidrelétrica, que também a gente teve situações semelhantes de solicitarem a nossa ajuda para fazer a segurança. No caso dessas hidrelétricas, o pessoal entra muito para roubar o material, né? Cabo, essas coisas assim.
E aí um ponto importante é a gente saber quais são esses pontos conhecidos que a pessoa faz o trajeto, para ir lá, retirar o material e depois e fugir, né, e ir para onde eles têm que ir. Então, a gente sabendo os caminhos e os atalhos por onde esse pessoal passa, durante o monitoramento, é também um ponto relevante para a gente conseguir ter um aproveitamento melhor. Boa. Realmente a gente acaba tendo, às vezes, um pouco de criatividade, né? A gente coloca o sistema para rodar, o monitoramento autônomo vai gerando os alertas, e aí a gente vai descobrindo, né, esses caminhos, eu lembro, né, num caso dessa de uma hidrelétrica, existia um acesso que nem o pessoal da segurança sabia que existia para chegar no reservatório, né? E era uma trilha no meio da mata que o pessoal usava para fazer os furtos. E aí, graças aos alertas automáticos, a gente começou a ver que ali era uma fonte de alertas, né? E descobriu esse caminho aí. Então tem esse lado também criativo pós aí, quando monitora grandes áreas, né? E como a gente está falando das soluções, né? Você falou de de grandes áreas. É, Aí entra a importância da gente ter uns produtos diferentes, né? Tipo o balão cativo que você falou, que permite, né, numa tacada só, olhar uma área grande, né, de 20 quilômetros de raio, por exemplo, e aí a gente conseguir de forma eficiente monitorar essa grande área, dando uma consciência situacional, né? O... Essa dissuasão, né, eu acho que é legal comentar aqui que a gente pode trabalhar isso muito bem, né? Esse poder de dissuasão, por exemplo, do balão cativo, ou até também de um sistema de monitoramento em instalação fixa. Ou você pode querer fazer essa dissuasão para, de fato, inibir o pessoal de querer fazer alguma coisa. Então, você coloca lá o balão, por exemplo, ou coloca o sistema lá e coloca alguma faixa, alguma torre, ou então você faz um comunicado para o pessoal que está em volta, ó, estamos sendo monitorados por equipamentos aéreos. Então, pô, o pessoal fica lá com medo, vê o que está acontecendo. Nossa, eu realmente vou ficar atento aqui, não vou fazer nada de errado. Ou então, se a operação é sigilosa, por exemplo, a gente pode fazer de uma forma inversa, né? E aí vou dar um exemplo, uma vez que a gente estava fazendo um monitoramento, e esse monitoramento ele era numa área urbana e ficava perto de uma rodovia. E a gente estava monitorando uma área privada, mas a gente não queria não queria mostrar para o pessoal de que a gente estava monitorando aquela área privada. Então a gente colocou o balão da Polícia Federal, por exemplo. E aí o pessoal que passava achava que era o balão para tirar a multa, para dar multa para o pessoal. Então essa ideia era para a gente não inibir o pessoal que estava fazendo os ilícitos na área privada, mas ajudava a gente, porque a gente queria realmente capturar a pessoa no flagra, e também ajudava a desviar um pouco do foco. Então dá para trabalhar essas duas características, né, Léo? Boa. E falando de trabalhos mais reservados, né? Tem vários trabalhos nossos que são bem reservados. E isso é sempre uma dificuldade muito grande da gente bolar uma solução, né? Ou a gente tem que criar uma história cobertura, né? Ou então buscar alternativas que se misturem ao ambiente natural para que a gente não altere o ambiente e consiga entender de fato o que está acontecendo, né? E trazer essa informação para o cliente para que possa ser resolvida a raiz do problema, né? E não só resolver ali o efeito prático de um simples roubo, alguma coisa do tipo. Então, por exemplo, no setor de dutos, né, acontece bastante isso. E aí, dificuldades que a gente teve foi encontrar esses pontos, né, por ser áreas muito extensas, garantir que nesses pontos tinha conectividade. Então a gente foi bem criativo, né, nosso time técnico com diferentes soluções aí, desde o modem 4G ao satelital, passando por otimizações do software para a gente diminuir a banda de uso e tudo mais, né? Então acho que isso tudo foi muito importante da gente trabalhar. Ser flexível para mudar o modus operandi do trabalho para se adaptar ao contexto do cliente. Acho que isso é um negócio importante também, que veio do mapeamento. E, né, no mesmo trabalho, não se prender a um tipo de câmera, né, a um tipo de tecnologia. A gente, de fato, olhar o problema, ver quais eram os pontos necessários e, para cada problema, usar a melhor solução tecnológica para resolver. Um outro que a gente comentou rapidamente, né, a questão das plataformas offshore. Isso é um mercado novo para a Otávio, né, começou no passado, essas demandas, e é um mundo novo para a gente. Né? São lugares assim, acho que a definição de remoto é isso, né? Uma plataforma no meio do oceano. E a gente lá tinha que também fazer essa detecção em tempo real de problemas de segurança ocupacional
para mitigar qualquer problema de segurança dentro da plataforma, né, de acidentes e tudo mais. Então ali a gente tinha a questão de ambiente salino, ambientes explosivos, times internacionais, né, de vários países, então essa questão cultural de como que você implementa esse monitoramento. Os prazos, no caso, né, as primeiras demandas foram problemas regulatórios, então o prazo era curto, a gente tinha desenvolvimento de software para fazer, né, aprimoramentos. Então, isso foram grandes desafios, mas que foram mapeados, foram resolvidos, estão lá funcionando, né? A gente tem muito orgulho aí de ter algumas plataformas hoje em operação com o nosso sistema rodando 24/7 e gerando resultados. E acho que uma demanda assim que eu achei talvez mais esdrúxula, mais diferente, existia uma empresa, uma indústria multinacional que estava com uma demanda de detectar balões de ar quente, né? Tinha uma região lá que caía muito balão. Isso poderia causar um incêndio, né, na mata ao lado ou na própria planta. E aí a gente então modificou um pouco o nosso software. A gente conseguiu, né, aproveitando a nossa experiência que a gente tem usando câmeras infravermelha, fazer detecção de vários pontos quentes, né, criar um aprendizado para a questão do balão especificamente. Então a gente meio que gerou um radar de alerta antecipado ali para a indústria, capaz de detectar esses diferentes pontos. Eu acho que isso foi bem legal, assim, porque mostrou a criatividade do nosso time de desenvolvimento para aproveitar a nossa solução, né, já existente para um outro problema que a gente não tinha uma solução de gaveta, assim. Essa, de fato, foi uma solução bem fora da caixinha, né? A gente nunca imaginou que ia ter que fazer isso e deu certo, né? Os resultados foram bem bacanas. Tá dando. E a gente está tá disponível para fazer isso, né? A Otávio tem muito esse espírito assim de adaptação e de atuar ali exatamente no que o cliente precisa. É a facilidade porque a estrutura de hardware que a gente monta, ela tem um conceito já definido, mas a questão da estrutura do software para fazer as inteligências artificiais, as detecções, são muito moldáveis, né? A gente usa a inteligência artificial usando rede neural. O que significa isso, né? Eu tenho a imagem, aí eu crio um padrão dentro dessa imagem e eu ensino uma rede para ela ficar aprendendo e interpretando qual que é aquele processo, qual que é aquele padrão, para que quando ele aparecer de novo, ele seja identificado. Então, esse padrão a gente pode ir modificando, a gente pode mudar esse padrão e deixar de acordo com a demanda do cliente final. Boa, legal. Bom, Léo, a por gente tem favor, uma outra pergunta. manda bala. Vamos lá. A gente já terminou o passo 4, né? Acabamos de terminar. Boa. Então, deixa eu fazer a pergunta aqui. Luciano Bezerra, migração para uma segurança inteligente. Os processos já estão pensados para cloud ou multi-cloud? Excelente pergunta, Luciano. E sim, a resposta é sim mesmo, porque hoje alguns processamentos dessa inteligência artificial que eu te falei já são feitos em nuvem. E o que você falou está 100% certo. Então, não só a nossa inteligência artificial a gente roda em algumas nuvens, como também o armazenamento, também a gente roda algumas vezes em nuvem. Mas isso, ô Luciano, bom, se você está perguntando isso, eu acho que você já está um pouco mais evoluído na questão desses pontos, né, de usar mais a tecnologia para isso, mas muitas das vezes a gente esbarra em um cliente ser muito conservador e ele não querer que as informações subam, por exemplo, para uma plataforma online, que a nuvem não deixa de ser um sistema online. Por mais que tenha, a gente consegue encriptografar as imagens que vão para a nuvem para ficar protegidas. Os próprios sistemas e servidores de nuvem hoje também a gente consegue ter um modelo de segurança. Então tem esse ponto de que alguns clientes preferem que a gente instale o nosso software na rede local deles para não ter interferência com a rede externa. Então a gente tem as duas, a gente tem os dois. A gente tem a parte de cloud e multi-cloud e também temos a parte local também. Legal. E na prática, né, assim, até para colaborar aí com a pergunta, qual que é a diferença disso para o cliente, né? Se for na nuvem, a gente consegue trazer esse aprendizado que o Ismael estava falando do software de forma mais rápida para o próprio sistema de alerta do cliente, né? Esse aprendizado ele acaba acontecendo online.
quando o nosso servidor ele está on-premises, né, instalado fisicamente lá no cliente, não está na nuvem, a gente precisa de atualizações manuais, né? Então a gente precisa ir lá no cliente, no meio da mina, com um pendrive e atualizar o software, né? Então as duas formas são possíveis, o que muda é muito mais essa avaliação da evolução do aprendizado aí, né? Bom, e eu acho Hoje, que... por exemplo, desculpa, Léo, Não, pode só falar, por favor. complementando o que você está falando. Hoje, por exemplo, quando chegam pro nosso time aqui, né, que é quem tem que fazer a implementação final, se o time do Léo e a gente está com um cliente e fala, ó, tem as duas opções, a gente sempre vai preferir para o cloud e multi-cloud, porque é muito mais simples e muito mais eficiente para a gente fazer a manutenção e ter a garantia de sucesso do projeto. Hoje a gente prefere dessa forma, se fosse uma decisão nossa, no caso, né? Mas geralmente não é uma decisão nossa, vem do cliente o que ele quer que a gente faz e o que a gente não faz, e a gente simplesmente tá disponível para fazer as duas. Sem dúvida. Acho que o grande exemplo, né, acho que ontem a gente entregou um sistema para um cliente, uma dessas plataformas de petróleo, e a gente está rodando numa nuvem do cliente, né, com várias barreiras de segurança, acessando diretamente os nossos servidores, então possibilita com que a gente remotamente, de São José, Uberlândia, de qualquer lugar que a gente esteja, consiga atualizar, melhorar, dar suporte para o cliente de forma segura, né, em tempo real. Acho que isso é um negócio bem legal que a gente tem evoluído muito aí na empresa, o nosso time é muito competente nesse setor aí. E, bom, passo 5, né, o passo final da nossa conversa aqui hoje é um dossiê, né? Acho que a gente passou por etapas muito importantes, é importante agora documentar isso, né? Criar esse histórico do porquê que as decisões foram tomadas daquele jeito, né? A gente algumas vezes se deparou com uma situação onde foram feitas N conversas, a gente entregou o sistema e aí alguém questionou, pô, mas por que é assim? Né? E aí não tinha esse registro interno na empresa do porquê que aquela decisão foi escolhida, né? Então é legal a gente, de novo, né, trazer nesse dossiê o histórico do problema, esse mapeamento que a gente fez, a identificação das dores, a discretização das oportunidades, né? E isso, de ponto de vista bem prático, recai sobre o Ismael e o time dele, né, principalmente na parte contratual, no scope of work do nosso trabalho, falando aí de fora de scope e dentro de scope, né, Ismael? Exatamente. A gente define isso muito bem no início do contrato, essa questão do que está dentro do escopo, do que está fora do escopo do que a gente tem que fazer. Isso também entra muito na questão dos KPIs também, né, dos medidores dos índices que a gente vai ter com relação ao que a gente está entregando de serviço. Mas, de fato, geralmente, toda vez que a gente finaliza um projeto, quando a gente vai renovar o projeto, sempre tem alguma revisão dentro disso daí. Acrescenta alguma coisa a mais no escopo, Ismael, porque a gente está precisando que vocês façam isso porque a gente viu na experiência que não ficou legal com a gente fazendo essa atividade. Por exemplo, passar mensagem depois que tem um alerta, passar mensagem para a equipe de campo. Estou dando exemplo. E outras coisas que eles também preferem, não, tira do escopo isso, porque a gente prefere a gente ficar responsável também. Então, a gente tem não seria um V0, seria um pontapé inicial do que a gente está tocando dentro do projeto, mas isso tudo depois é revisitado e a gente, no final do projeto ou numa renovação, tem que ser revisto e recalculado isso. Boa, legal. E além, obviamente, dessa questão do escopo, fora de escopo, né, acho que uma coisa muito legal que a gente gosta de trazer desse dossiê, né, são os desejos e obrigações. Então, obviamente, a gente quer garantir que as obrigações estão refletidas nesse escopo, por exemplo, ou que elas estão sendo mencionadas no fora de escopo, se for o caso. E quais são os desejos, né? Às vezes, o cliente tem algo a mais que pode ser feito, que vai causar um impacto muito grande, não era uma obrigação, mas se estiver dentro do nosso trabalho, da nossa possibilidade, a gente gosta muito de trabalhar em sistema de parceria mesmo, né, de garantir o sucesso do cliente. Então, às vezes um desejo desse é algo fácil de ser implementado, a gente consegue com o tempo tornar aquilo ali realidade, é importante, então isso está registrado. Orçamento, né, que é um negócio que ninguém gosta de falar, mas é muito importante. Então, às vezes é importante ter uma matriz que pondere o desejável, o obrigatório com o recurso financeiro envolvido, né?
para que a tomada de decisão seja feita tendo em consciência isso, né? Quais são os trade-offs que podem ser feitos, o que pode ser colocado ou tirado para caber dentro do orçamento. E acho que um dos pontos mais relevantes assim, que eu queria frisar é definir uma meta de prazo, né, para implementação. O nosso histórico na Altavia, aí, dos nossos 11 anos de empresa, mostra que os programas de sucesso da empresa foram aqueles que a gente, junto com o cliente, conseguiu definir muito bem um prazo para a implementação do projeto. Então, às vezes, obviamente, o prazo pode ser algo muito fácil de identificar. Então, por exemplo, as Olimpíadas. Tinha uma data para começar, uma data para terminar. Então, é fácil. Mas muitas vezes o projeto não tem, né? Tipo, a empresa não definiu, esse sistema tem que estar rodando dia 25 de dezembro. Então, mas é importante a gente trabalhar nesse prazo, encontrar uma justificativa que ampare a tomada de decisão. Isso ajuda muito a conduzir todo o fluxo de decisão e garantir o sucesso desse projeto na empresa. Bom, pessoal, com isso a gente termina aqui os nossos 5 passos. A gente vai ficar aberto aqui às perguntas que eventualmente surgirem, se a gente ainda tiver tempo aqui. Queria mais uma vez agradecer em nome da Altavia, agradecer o time da ISC que está apoiando a gente aqui nesse evento. Quem quiser conhecer um pouquinho mais da Altavia, né, indico aí sempre conhecer as nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram, estão lá sempre atualizados, né, nosso time de marketing tem trabalhado bastante. O nosso site, né, quem não entrou no nosso site nos últimos tempos, a gente teve uma remodelagem do nosso site, então altavia.com.br. Ismael, né, a gente está disponível também para atender quaisquer demandas. No e-mail é o lmnogueira@altavia.com.br, ismael.neto@altavia.com.br. A gente, qualquer demanda, qualquer dúvida, a gente está aí disposto a conversar com vocês. E em breve a gente vai estar numa feira de óleo e gás nos Estados Unidos. Quem for do setor vai ver lá nas nossas redes sociais. Se quiser marcar uma conversa, a gente vai estar à disposição. O setor de óleo e gás tem trazido bastante demanda, muitos problemas interessantes aí para a gente resolver de forma inteligente. E também aqui vou pedir apoio aí pro Nuno, né, para a gente lançar uma caixinha aí. A gente vai preparar um documento com os passos que a gente comentou aqui durante a apresentação. Quem tiver interesse em receber, é só clicar aí, a gente vai disparar para vocês muito em breve, para ajudar a guiar, né, realmente a tomada de decisão, a condução de processos dentro da empresa de cada um. De novo, né, não quer dizer que a gente está 100% correto, mas a gente pelo menos tentou trazer aqui alguns aprendizados que a gente teve ao longo desse tempo para realmente colaborar com as tomadas de decisão, escolha dos projetos e sucesso de vocês. É isso. Meu muito obrigado aí a todos e a gente fica aberto aí às perguntas se tiver. Obrigado, Léo. Tem uma pergunta aqui que me passaram. Gustavo Ferreira, a Altavia entrega tudo em apenas um contrato com conectividade, hardware e software, por exemplo? Boa. Acho que o Ismael já respondeu isso aí de um ponto de vista mais técnico, né? Mas olhando assim como projeto, como produto, sim. A nossa grande meta na Altavia é que você não tenha que se responsabilizar por nada, ou não se preocupar por nada que não seja aquele entregável fim que você deseja. Ou seja, o alerta, né, o resumo do que aconteceu na sua área de interesse. Então, todos os bastidores aí que foram comentados, né, energia, conectividade, câmeras, servidores, cabeamento, enlace de rádio, tudo isso o nosso time desenha, obviamente trabalha junto com você para chegar numa arquitetura que seja otimizada, e a gente se responsabiliza pelo SLA final, ou seja, a gente se responsabiliza pelos alertas na sua mão em tempo real. Então, se alguma coisa acontecer nesse meio do caminho que não possibilite que você receba aquela informação do jeito que você queria receber, isso desconta do nosso contrato. Então, é por isso que a gente prefere ter um trabalho mais horizontal, né, de se preocupar por toda essa cadeia para que a informação fim chegue em você. Boa, Léo, tem uma outra aqui. Eu acho que essa é bem para você aqui, ó. O Arlindo Martins, ele está falando, bom dia.
A Otávio tem como foco direto o cliente final ou trabalha em parceria com empresas regionais com seus respectivos clientes, onde esses atuaria diretamente na ponta? Boa pergunta, Arlindo. E a resposta é que a gente trabalha das duas formas. Muitas vezes a gente atua diretamente com o cliente final, né? Sejam prospecções nossas ou o cliente procura a gente, mas a gente tem também grandes parceiros da área de segurança. Por exemplo, né, esse trabalho que o Ismael citou, que a gente faz a segurança de uma mina de ouro na África, é com um parceiro local. Né? E assim, a gente também tem isso no Brasil e em outros países. Bom, Léo, É isso? Ó, tá, apareceu mais outro aqui. A solução, não tenho o autor aqui, mas a solução da Otávio consegue se integrar com tecnologias já instaladas na atividade? Sim, a gente, igual eu estava comentando, que a gente às vezes chega no cliente e a central de monitoramento deles está defasado com alguma coisa, então a gente pode fazer essa integração com a central de monitoramento do próprio cliente e também fazer uma atualização. Se ela já está atualizada, se já é uma central já bem robusta e já bem preparada para receber outras integrações, a gente também faz. E aí tem os protocolos, né? A gente até coloca as nossas câmeras nos mesmos protocolos de visualização que as outras câmeras também têm. E aí a nossa plataforma também, para geração de alertas e para visualização dos entregáveis do nosso sistema, é uma URL, né, um endereço que você coloca na internet que você consegue acessar a nossa plataforma, que é o Altavia Arpia, e que também fica muito mais simples para fazer a integração. Então, só tendo internet ali, você já consegue digitar ali o endereço e ter acesso ao sistema também. Então, sim, Complementando aqui, né, Ismael, também acho que a gente tem dois tipos de integração interessante, né, que a gente pode fazer via API, que é ou com o VMS do cliente, né, o sistema de monitoramento de vídeo que o cliente já tem, ou também com a RP do cliente, né, seja para receber ou enviar informações. De novo, né, o que a gente quer é concentrar as informações para uma tomada de decisão rápida. Então, precisando fazer essas integrações, a gente consegue. Hoje em dia a gente tem bastante sucesso com isso, para concentrar as informações. excelente. Léo, ó, do meu lado aqui eu não recebi mais nenhuma pergunta não. O pessoal aí te passou É. alguma? Não, também tô. Acho que é isso então. Acho que. Bom, mais uma vez, obrigado. Né? De novo, a gente continua à disposição aí, deixamos os nossos contatos. Vai ser um prazer continuar essa conversa aqui com quem tiver mais interesse. E obrigado aí, Ismael, pela tua participação também, ao nosso time da Altavia aí que deu suporte. Obrigado, Léo. Obrigado a todo o time do DSC também. Foi um prazer falar com vocês. Valeu, cara. Um abração. Abraço.